Hoje é dia de Inter, 9:30 da noite pelo horário de Brasília, o Inter enfrentando o Independiente Medellín, jogo que sai de Medellín, será realizado em Pereira, e como a gente vem falando, né, Gabardo, que coisa, o Internacional deixou para um jogo de terceira rodada da fase classificatória, um jogo com contornos decisivos, Gabardo. É verdade, Gamba. E põe decisivo nisso, né? O Inter não pode perder hoje à noite aqui. Eu falo de Pereira, que é a cidade do jogo, capital do departamento de Risaralda, na Colômbia. Agora aqui são 2 horas a menos, na comparação com o horário do Brasil, 10h14 da manhã. Um dia super agradável. Tinha sol pela manhã, agora nublou um pouquinho, mas temperatura de 21 graus. Então, um clima bem bom, né, para o jogo desta noite, aqui em Pereira, que é o local da partida entre Independiente Medellín e Internacional. Olha, é o que você falou, Gamba, o Inter não pode perder, o Independiente tem 4 pontos, o Inter tem 2. Se o Inter perde, o adversário vai a 7 pontos, e aí como é que o Inter busca isso no segundo turno? Claro que terá 2 jogos em casa, mas teria que fazer 100% de aproveitamento e torcer por resultados paralelos. Então, se empatar, fica 5 pontos para o Independiente, 3 pontos para o Inter. E aí o Inter tem que ganhar o jogo contra este adversário no Beira-Rio, no segundo turno. E se ganhar, aí é o cenário ideal, já assume, né? Pode assumir a liderança do grupo nesta terceira rodada. Deixa eu fazer um breve resumo de como foi esta viagem do Inter aqui para Pereira. Saída domingo, o Inter jogou sábado à noite no Maracanã contra o Fluminense, ganhou. E aí domingo, 5 da manhã, teve o despertar para ir até o aeroporto do Galeão. Voo Rio de Janeiro-Bogotá, chegada na capital da Colômbia por volta de 4 da tarde de domingo. O Inter treinou em Bogotá, no final da tarde de domingo, e dormiu lá. Segunda-feira, jogadores acordaram ali por volta de 7 da manhã, e outro voo, Bogotá-Pereira. É um voo curto, dá pouco menos de 1 hora de voo, mas o aeroporto estava fechado aqui em Pereira. Então a delegação do Inter ficou esperando lá em Bogotá, só conseguiu chegar no meio da tarde ontem. E aí, na chegada a Pereira, ônibus Pereira para Armênia, local da concentração, porque os hotéis aqui em Pereira estão todos ocupados. Ali mais 1 hora de ônibus, chegado no final da tarde de segunda-feira e treino ontem à noite no estádio Centenário de Armênia. Hoje, jogadores descansando na concentração em Armênia. Deslocamento de novo de ônibus, previsto para 6h50, Armênia, Pereira, para chegar aqui por volta de 8 da noite, a bola rola 9h30. 9h30 da noite no estádio Hernán Ramírez Villegas, que tem capacidade para 30 mil torcedores, mas com previsão de um público em torno de 5 mil torcedores, até porque o deslocamento para os torcedores do Independiente também não está muito fácil, porque a estrada está passando por intervenções, obras, então está bem demorado para fazer esse deslocamento. Por causa desta viagem, o time, Gamba, pode ter algumas alterações. Que logística complicada, Leonardo Oliveira, para esse jogo do Internacional hoje à noite contra o Independiente Medellín. E eu já aproveito, Léo, e te pergunto o seguinte: dentro do atual contexto do Internacional, em que patamar entra a Copa Sul-Americana nesse momento, hein, Léo? Patamar de que é o título possível, Gamba. Não vamos ter a ilusão aqui de que o Inter é candidato ao título brasileiro. Até pode se encorpar, se o time der liga, se o Mano conseguir desenvolver seu trabalho rapidamente. Até as ideias do Mano de futebol não são ideias com muito floreio, não são muito rebuscadas, são ideias simples de jogo, de rápida absorção. Mas para isso é preciso da liga. Mas é muito para que o Inter se torne candidato ao título brasileiro. E a gente sabe que o Palmeiras, por exemplo, depois de ganhar 2 Libertadores, o Palmeiras está preservando na Libertadores para jogar o Brasileirão a 1000. O Abel quer o Brasileirão. O Palmeiras tem essa ambição, né? O Flamengo está patinando um pouco com o Paulo Souza. O Atlético tem muita força, tem grupo. Então é difícil tu bater com esses times no Brasileirão. A Copa Sul-Americana, o Inter passando por essa fase, ele vai estar nas quartas. E aí são 2 jogos de quarta, 2 de semifinal. E a final, Gamba, são 5 jogos. Passando por essa fase são 5 jogos. Então é o título possível e mais. É o título que garante um bom prêmio, visibilidade, um jogo lá no Japão e garante uma vaga na Libertadores. Se o Inter classificar, ele estará a 5 jogos da Libertadores do ano que vem e vai ter um título de expressão. Um título que mobiliza a torcida, que mobiliza ações de marketing, que faz entrar dinheiro dentro do clube. Por isso, na minha opinião, a Sul-Americana
ela tem de estar num patamar alto pro Inter. É o título possível do Inter neste momento. Os argumentos estão aí, Gabardo, colocados pelo Leonardo Oliveira. Agora, o Mano não vai ter facilidade para encaixar esse time, para formar esse time pro jogo de hoje, né, Gabardo? Tô buscando aqui, Gamba e Leonardo, algumas informações sobre a escalação do Inter para hoje, né? E vai ter uma ou outra alteração. Isso vai acontecer com certeza. Bom, para começar, o Bruno Mendes entra no lugar do Rodrigo Moledo. O Moledo voltou para Porto Alegre para retornar na partida contra o Avaí pela questão física. Então o Bruno Mendes entra nesta vaga. O Mercado pode acabar ficando de fora também. Já não é mais um garoto, está emendando partidas em sequência. Então o Vitão pode fazer a estreia hoje à noite contra o Independiente Medellín. Então o sistema defensivo: Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Vitão, ou Mercado, e René. No ataque, o alemão está ganhando a vaga do Wesley Moraes. Deve ser titular hoje, pela informação que eu recebi. Então, Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Vitão ou Mercado e René. Meio campo, Gabriel, Edenilson, David ou Wanderson, o Depena com o Maurício e o alemão como centroavante. Então é mais ou menos por aí o que o Mano Menezes está pensando em relação à escalação. Alemão entrando no ataque, o Vitão pode entrar na zaga, o Bruno Mendes entra também, e o David pode receber uma oportunidade no lugar do Wanderson. Leonardo Oliveira, como é que dá pra gente analisar essa possível escalação do Internacional pro jogo de hoje, hein, Léo? Ele não vai mudar a estrutura. O Mano mexeu quase nada na estrutura do time que o Cauã Almeida deixou para ele depois da vitória do Fortaleza, e ele ainda teve 2 ou 3 treinos. E agora ele não treinou, né? Até o Gabardo flagrou muita conversa no aeroporto. O Gabardo fez uma imagem de uma conversa dele com o Edenilson. É só bate-papo, então ele não vai mexer no time, na estrutura do time. Ele vai só tirar aqueles que estão mais desgastados. O Gabardo cita o Mercado, o Moledo nem foi, mas o time, a base, é a que jogou lá no Maracanã, talvez com a entrada do alemão, que está pedindo passagem, que está dando uma melhor resposta que o Wesley Moraes. Né, e o Mano não deu uma letra, né? Ele deu um livro inteiro pro Wesley Moraes ao falar do alemão atacando a bola, na movimentação do alemão dentro da área, por isso que ele fazia gol. E aí ele cita o Wesley Moraes, ou seja, o alemão passou o Wesley Moraes. Passou, e no campo, né? E com todos os méritos, né, Gabardo? A leitura do Mano é a leitura do campo, é o que o campo tá dizendo para ele nesse momento. Isso, Gamba, que o Leonardo citou, da entrevista do Mano depois do jogo lá no Maracanã, foi impressionante, né? Eu pedi a gentileza do Mano falar um pouquinho sobre o alemão, a característica, o que ele espera dele. E o Mano Menezes, na resposta lá no Maracanã, ele falou que elogiou o alemão, né? Disse que tem que corrigir também muita coisa, porque ele é novo, ele oscila bastante durante a partida, mas elogiou essa questão que o Leonardo citou de atacar a bola. Foi o que ele fez no momento que marcou o gol lá contra o Fluminense. E aí, nesse momento, o Mano revelou na entrevista que virou ali pro banco e conversou com o Wesley, né? E que já tinha sido retirado do jogo, e falou para ele assim, ó, é isso que tem que fazer, é isso que o alemão fez que você tem que fazer, tem que atacar a bola. Porque o Wesley, em muitos momentos, tem essa dificuldade, né? De a bola ser colocada na área para ele, e ele tem dificuldade para chegar na bola. E o alemão se antecipou à zaga do Fluminense, marcou o gol, atacou a bola. Agora tem o seguinte também, a direção do Inter está no mercado, tentando contratar centroavante. Janela abre em julho. E o Inter tá desde já se movimentando para trazer um jogador. Se o alemão continuar com essa média de gols, vamos ver como é que vai ficar. Mas o Inter está tentando trazer um centroavante. Ô Gamba, sábado no pré-jornada, até a gente conversava, eu e o Gabardo, eu tinha trazido essa informação. O Inter tentou o Fernando, do Shakhtar, que era da base do Palmeiras e foi jovem pro Shakhtar. O Inter tentou o Luciano, ex-Grêmio, que está no São Paulo. Ou seja, o Inter buscou. E eu tenho uma impressão de que o Wesley Moraes é um cara que na janela de meio do ano, ele deve voltar para a Europa. O Wesley veio parar no Brasil porque ele não tinha mais como se transferir na Europa. Ele já tinha passado por 2 clubes na mesma temporada. E eu acho que o Wesley é um cara que no meio do ano toma o caminho da Europa e o Inter vai buscar um substituto. Como disse o Gabardo, já está buscando, né? Claro, sabe, Léo, Gabardo, que em função desse momento do Wesley Moraes, que não é um momento bom, ele tá perdendo a condição de titular para o alemão, que tá fazendo muito mais do que ele, mas eu tava dando uma olhada, inclusive a TL no Twitter no final de semana reproduziu várias vezes a imagem da lesão do Wesley Moraes quando ele jogava pelo Aston Villa. É uma lesão seríssima, seríssima, seríssima. É daquelas lesões que a gente olha assim a imagem e não acredita que o jogador é capaz de voltar a exercer a sua profissão. Eu acredito que tem aí um elemento físico, clínico muito forte no momento, impactando o rendimento do Wesley Moraes, viu, Léo? Posso agregar? Pode. Mental.
Também. Mental. E já é uma observação que vem sendo feita, mental. Por quê? Porque o Wesley é um cara que veio de baixo, um cara que era até desconhecido no Brasil, cumpriu uma trajetória na Europa. Ele estava jogando no Aston Villa, que é um clube tradicional, uma camisa tradicional da Premier League. Ele estava na principal liga do mundo e ele estava sendo monitorado pelo Tite. E do nada, Gamba, tudo isso vem abaixo, tudo isso ruiu. Nenhum lance, tudo isso ruiu. Tu imagina a cabeça do jogador, como é que não fica? Uhum. Daqui a pouco ele tá aqui no Brasil, com dificuldades, essa pressão toda do Inter, o time não encaixa. E ele deve pensar, pô, a questão de 1 ano e meio eu tava lá no auge, jogando na Premier League e cotado pra seleção brasileira. É muito difícil para um jogador sozinho aqui no Brasil absorver tudo isso, né? Agora é jogador de grupo, né, Gabardo? Porque o alemão faz o gol contra o Fortaleza, ele vai lá e abraça o alemão. O alemão faz o gol contra o Fluminense, ele vai lá e abraça o alemão. É jogador de grupo. Wesley Moraes abraça o jogador que em tese tá ganhando a condição dele de titular. Sobre isso os relatos são os melhores possíveis, né, sobre o comportamento do Wesley Moraes. Mas, de fato, até agora não deu certo. Tem essas razões que vocês colocaram aí, e a lesão realmente foi grave, ligamentos de joelho. Se pintar algum clube interessado na metade do ano, realmente, eu não duvido que ele possa voltar para o futebol europeu. Agora, como o futebol é incrível, né? O Wesley chega da Premier League, jogador que já teve convocação para a seleção brasileira, é verdade, mas foi convocado. E se tinha uma expectativa grande em relação ao que ele poderia fazer, e até agora não deu certo. Aí vem o alemão, que se destacou no Novo Hamburgo, no Gauchão, e ele já está com essa média de gols aí que é importante e está assumindo a condição de titular do ataque do Inter.